Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o nosso segundo episódio que leva o nome Enfim Casados. Antes de começar, eu quero agradecer vocês por terem ouvido, dado um retorno aí. Foi muito legal, muito interessante ver que bastante gente já compartilhou, acessou. E eu quero agradecer a cada um de vocês, porque sem vocês não tem como esse projeto ir para frente. Eu tô fazendo uma enquete lá no meu Instagram, justamente para saber, qual a frequência mesmo que vocês querem que os episódios subam. Tem uma galera que já me respondeu, quem ainda não votou, vota lá, porque a votação encerra em algumas horas, e aí depois a gente vai desenrolar isso bonitinho. Mas vamos para o episódio de hoje, porque assim, ontem foi só uma introdução para dar aquele gostinho. E agora vamos dar start nessa história, beleza? Hoje eu vou começar a contar bem lá o início mesmo de tudo, porque para a gente entender um pouco da minha história, a gente precisa voltar alguns anos atrás. E voltando alguns anos, eu preciso contar a história dos meus pais. Meio que por cima, né? Não tem como eu contar muita coisa, mas as coisas que eu sei. Mas, preciso contar que meus pais se casaram aos 21 anos. Meu pai vem de uma família, preta, pobre, uma família extremamente carinhosa, uma família muito, muito afetuosa desde sempre, mas uma família extremamente humilde. Meu pai é o irmão mais velho de 5 irmãos. E ele, incrivelmente, mesmo sendo uma família assim bastante humilde, e ele sendo o mais velho, ele foi o único que chegou ali a cursar um ensino superior. A minha mãe, em contrapartida, vem de uma família extremamente branca, bem branca mesmo, mas igualmente uma família também pobre, uma família também simplória. A minha mãe perdeu o pai aos 14 anos para um câncer, e então por causa disso, ela e os meus tios foram criados só pela minha avó. E a minha avó sempre foi bastante rígida, porque querendo ou não, ela teve que ser um homem, né, a mãe, o homem da casa, teve que cuidar de tudo, teve que trabalhar fora, teve que cuidar dos filhos. Então, querendo ou não, ela já teve uma criação muito mais rígida em comparação à criação do meu pai, que já era mais regada ali de afeto, né. Meu pai e minha mãe, chegaram a morar mais ou menos no mesmo bairro que atualmente eles moram, né, na mesma região. Pra falar a verdade, eu moro na região que eles chegaram a morar, mas eles não se conheceram no bairro, eles foram se conhecer na escola, né. E ali na escola tinha as práticas de escola, minha mãe jogava vôlei, meu pai sempre gostou de futebol, então eles acabaram se conhecendo ali e se tornaram amigos e tudo mais. Só que com o passar do tempo, né, meu pai tinha um relacionamento, meu pai chegou a ficar noivo, já tinha inclusive iniciado esse processo, assim, de comprar móveis e tudo mais, meu pai era efetivamente noivo. E a minha mãe chegou num dado momento e falou ali para meu pai: "Olha, Misael, eu gosto de você, mas gosto de você bem mais que uma amiga". E eu acho que era aquilo que meu pai estava esperando ouvir há muito tempo, que assim que a minha mãe falou isso, o meu pai desistiu do noivado dele e foi ficar com a minha mãe. E aí a noiva dele ficou muito doida, eu no lugar dela também ficaria muito doida, e até ameaçou jogar o guarda-roupa na cabeça do meu pai. A gente brinca com essa história até hoje. E no final das contas, terminou o noivado, claro. E aí minha mãe e meu pai foram ficar juntos. O mais incrível dessa história é que, assim, eles não tiveram um período muito grande de namoro, acho que não chegou nem a 1 ano, esse período deles namorarem e se prepararem para casar. Havia um atrito ali entre a minha mãe e minha avó, numa situação, então já, querendo ou não, teve uma predisposição aí de
acelerar algumas questões da minha mãe vir, né, e porque minha avó era de Lins, não sei se ela estava em São Paulo ou não, mas já havia um atritozinho ali, então era favorável o casamento também. Enfim, meu pai não era bem quisto pela família da minha mãe, porque querendo ou não, ele era aquele padrão de homem preto, pobre, que gosta de futebol. E a família da minha mãe idealizou um casamento para minha mãe totalmente diferente, né, com um homem de um padrão completamente diferente. Minha avó não aceitava o meu pai, a família da minha mãe, em grande totalidade, não aceitava o meu pai. Eram falas bem preconceituosas, né, a respeito dele. E isso, ao longo da minha vida, né, a gente vai descobrindo algumas coisas e vai entendendo alguns movimentos que vão ser outros desdobramentos, mas que já vinham carregados ali desde de muito tempo. Enfim, eh, chegou um momento então em que meu pai e minha mãe iriam se casar, e aí nisso que eles iriam se casar, vem algumas decisões. Meu pai e minha mãe trabalhavam no banco, e como eles iriam se casar, um teria que ficar, o outro teria que sair, não teria como, porque no banco tinha essa regra de que não poderiam ficar pessoas casadas. Acredito que essa regra vale até hoje, né? Porque tem um casal que eu conheço de que ambos trabalham no banco e um teve que mudar de agência e tal. Mas meu pai ficou, porque pensando, né, no homem provedor e tudo mais, meu pai ficou trabalhando ali no banco. E a minha mãe, querendo ou não, saiu dali. Embora a minha mãe, na época, tinha um cargo melhor e ganhava bem mais do que o meu pai, naquela época ali. Enfim, eh, chegou ali a época do casamento. Meus pais casaram em 7 de setembro de 1980. Já vai fazer aí seus 44 anos que eles estão casados. E a situação do dia do casamento dos meus pais é muito engraçada, porque minha mãe foi pra igreja, eles casaram na igreja católica. Meu pai mandou arrumar a igreja, porque, né, tinha tudo aquilo de a igreja ser de uma forma, se você queria decoração, você tinha que mandar fazer decoração e tal, tal, tal. Ele mandou fazer a decoração, tinha o casamento deles que ia ser num horário determinado e estava tudo certo. O que não estava certo é o camarada que foi levar o meu pai para o casamento, que tinha tomado uns goró. E aí, simplesmente, meu pai no carro, junto com a daminha e esse camarada que estava levando ele, esse camarada atropelou uma pessoa. E aí, imagine só, meu pai indo casar, eles atropelam uma pessoa, tem que parar, tem que prestar socorro. Isso meu pai atrasa horas para o casamento. Nisso, a família da minha mãe, que já não gostava do meu pai, começou a pesar na orelha da minha mãe, falando: "Tá vendo? Ó com quem que você vai casar. Nem no casamento ele vai aparecer, e não sei o quê". Passaram outras pessoas na frente, na decoração do meu pai, né, que estava paga lá pra casar, porque o padre, né, tinha que fazer os outros casamentos e tal. Não sei quantas horas depois, ao que me consta, parece que umas 3 horas depois, o meu pai chegou lá, né, explicou a situação, tudo o que aconteceu. E aí eles casaram. Forma de protesto, a minha avó não aparece em nenhuma foto no álbum deles, mas assim, nenhuma, 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 que a gente só sabe que ela esteve porque eles contam, mas ela não aparece em nenhuma foto do casamento deles. Tem isso, né. O ponto ainda, o marco ainda no casamento deles é que a minha mãe estava internada. A minha mãe estava com um problema respiratório, acredito que uma pneumonia, e ela estava internada e tiveram que assinar uma carta para ela sair do hospital para ela ir casar. E aí, após o casamento, ela tinha que voltar para o hospital para continuar o tratamento. Então, assim, eu espero que depois de falar isso aqui, ninguém venha buscar minha mãe. Acho que já caducou esse documento depois de 44 anos, né? Mas a minha mãe nunca mais voltou pro hospital. E aí seguiram o baile casadíssimos. A daminha de honra não fala com o meu pai e com a minha mãe há 44 anos. Acredito que esteja em terapia desde então, porque ela ficou
traumatizada. Era só uma criança sentada no banco de trás com um enchido de ida minha em um sonho, e de repente ela caiu num atropelamento. Esse daí foi o início da vida do meu pai e da minha mãe, então já dá pra perceber que foi meio novela mexicana, né. Mas aí eles viveram os primeiros anos de casado, que eu acredito que devem ter sido muito bons, até de fato acontecer, né, aquilo que a gente fala que muda a vida de qualquer casal, que é a chegada do primeiro filho. O marco, né, acontece em 84, quando a Thaís nasce, e aí a gente nomeia o capítulo como a filha do coração, a filha do amor. Meu pai e minha mãe queriam muito ter, né, uma filha, queriam ser pais. Eles tiveram realmente esse tempo de planejar, esse tempo deles, se programarem para ter um filho. Chegaram até a pensar se iriam ter ou não, porque eles ficaram 4 anos, né, casados e até então demoraram até para engravidar. Jovens, saudáveis, 21 anos, né. E aí veio a Thaís. A gravidez da Thaís, a minha mãe conta que foi massa, tanto é que um dia antes dela nascer, a minha mãe estava fazendo um varal. O meu primo, o Leandro, que tem 1 ano de diferença da Thaís, fez aniversário no dia 19 e a Thaís era do dia 22 e a minha mãe sambou pra caramba no aniversário do Leandro. E aí a Thaís nasceu 3 dias depois, então assim, a minha mãe estava ótima na gravidez da Thaís. Ela estava muito bonita, ela tirou muitas fotos, ela se sentiu muito bem, foi uma gravidez muito boa. Então, tudo que envolve realmente o nascimento, os primeiros anos ali da Thaís, para o meu pai e pra minha mãe, realmente foi muito bom. E nasce a Thaís sempre foi muito, 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 muito desenrolada desde bebê. Tanto é que aos 9 meses a Thaís andou e falou. E aí tem uma história maravilhosa que ela vira e ela fala: "Não quero foda nem calça-pacas". E ela era ousada, mas não tanto assim, ela só queria dizer que ela não queria nem fralda, nem usar calça plástica. E aí, pra vocês terem noção de como a Thaís era desenrolada, isso aos 9 meses, né. E ela sempre foi muito rápida com tudo. Andou rápido, falou rápido, se desenvolveu muito rápido, então meu pai e minha mãe não tiveram muitas preocupações em relação à Thaís. Acho que a única preocupação de fato que eles tiveram com a Thaís foi porque ela tinha problema respiratório. Então, ela tinha algumas crises em que meu pai chegou até a levá-la quase que desmaiada para o posto de saúde. E precisava, assim, correr mesmo, porque ali era um caso muito sério. Pra falar a verdade, era a única questão ali preocupante em relação a Thaís. E aí beleza, a Thaís estava chegando ali nos seus 4 aninhos, estava tudo lindo, maravilhoso, uma família de comercial de margarina, perfeito, maravilhoso, até que a pílula da minha mãe falhou. E aí, o que que acontece quando a pílula da minha mãe falha? Se, tchanã, a filha que Deus deu. A filha que Deus deu é Thalita. E que, na verdade, Thalita tem uma história por trás do meu nome que é muito engraçada, querendo ou não. Minha mãe, já na minha gestação, não foi nada a ver com a gestação da Thaís. A minha mãe passou muito mal a gestação inteira. Minha mãe quase não tem foto, pra falar a verdade, eu acho que eu só vi uma foto da minha mãe grávida de mim. Ela passou muito mal, ela teve muitos princípios de aborto, ela engordou demais, ela ficou muito ruim, e foi uma gravidez, assim, terrível, terrível, terrível pra ela, terrível mesmo. Mas eu não sei por que cargas d'água, a minha mãe foi pra Americana pra eu nascer. Ela fala que foi por causa da minha tia-avó, que falou que queria que eu nascesse lá.
apurei esse fato, a minha tia disse que não se lembra disso, mas a minha tia falou que a cabeça dela não é assim tão boa, mas ela falou: "Não me lembro disso", mas a minha mãe fala que a minha tia-avó quis que eu nascesse lá, e a minha mãe pegou um trem, olha só, com 9 meses, minha mãe pegou um trem, acredito que minha irmã deva ter ido junto, né, e fomos pra Americana, eu na barriga, né, e tarará, chegamos lá em Americana. Quando chegou em Americana, minha mãe deu entrada no hospital pra eu nascer, ok, e a pulseira, na verdade, era escrito Ana Carolina. Meu nome era para ser Ana Carolina. Quem de nós 2, né, a voz veio realmente Ana Carolina. E aí o que aconteceu? Ana Carolina, fitinha, lindo, maravilhoso, fez o parto lá, tal. Nasci parecendo um carvão, a minha mãe conta, porque faltou oxigenação. Além de tudo, eu nasci com pneumonia dupla, tinha pneumonia nos 2 pulmões, nem sabia que era possível um bebê nascer com pneumonia, mas eu consegui nascer, então já fiquei ali internada. E aí Ana Carolina, Ana Carolina, Ana Carolina, fala com meu pai aqui em São Paulo, meu pai aqui em São Paulo não estava lá, estava trabalhando, e o meu pai trabalhava, ainda trabalha, em São Caetano. E em São Caetano, naquela época, 88, tinha acontecido um ato ali no bairro de Santa Maria, que o pessoal de São Caetano, inclusive, vai saber exatamente disso. Aconteceu um assalto, e aí teve a morte de um bebê. E esse bebê, chamava Thalita. E por causa disso, tem um parque ali no bairro Santa Maria, que tem o nome Thalita e lá, que eu não vou saber agora o nome do parque, eu só sei que chama Thalita, sei onde é o bairro, sei onde é o parque e tudo mais. Realmente, vamos procurar lá no bairro Santa Maria que tem esse parque. E aí meu pai aqui, né, super pensando: "Vou registrar minha filha", chegou lá e Thalita, Thalita, o bebezinho, "Ah, vou pôr o nome dela de Thalita". E aí eu pergunto pra vocês, uma criança que o nome é dado por causa de uma tragédia. Será que já não estava escrito que essa pessoa não teria uma vida muito normal? Porque não é possível. Se eu tivesse sido Ana Carolina, talvez as coisas não seriam um pouquinho mais tranquilas. Mas não, vamos botar o nome de uma tragédia e vamos ver no que vai dar. E aí foi isso. Colocaram Thalita, e no final das contas, até hoje tem gente que me chama de Thaís, mas tudo bem. E o meu nome saiu daí, por causa de uma tragédia em São Caetano. Mas tudo bem, tudo ok. E aí, Thalitinha nasceu, e como de costume, tem aquele lance do exame do pezinho, né, gente? Aquele examezinho clássico que o pessoal tatua, né? Tão bonitinho. E fizeram o exame no pezinho. A gente chamou pai, mãe, ó, tem alguma coisa errada aqui. Fizeram outro, ó, pai, mãe, tem alguma coisa errada aqui. E fizeram de novo. E aí até que chamaram meu pai e minha mãe para uma conversa séria e falaram assim pra ele: "Olha, a gente não consegue definir ao certo o que é que a Thalita tem. A gente não sabe identificar se ela vai ser uma criança que vai ter uma estatura muito alta, exageradamente alta, ou se ela vai ser uma criança com nanismo. A gente não tem essa definição na questão intelectual dela, mas existe alguma coisa aqui. Então nós vamos encaminhar vocês ali para a PAI. Porque vocês vão precisar, né, de uma assistência, de um encaminhamento, justamente para lidar com a situação dela. Então isso, obviamente, quebrou meu pai e minha mãe, porque tiveram uma filha que aos 9 meses andou e falou, e de repente eles tinham uma bomba relógio no colo deles, que eles não sabiam o que ia acontecer com essa criança. E foram lá para pai. E lá para pai, realmente, né, lugar que eles iam para ser assistidos e tudo mais. Não sei definir para vocês quanto tempo que meus pais acabaram indo para lá comigo, mas aí, chega um momento que é onde eu vou terminar por aqui, porque aí depois
tem que jogar aquele gostinho de vocês quererem voltar. Chega um momento em que o meu pai, vai questionar Deus e vai questionar o posicionamento, questão da minha mãe, que é cristã da igreja protestante, e ele que é cristão da igreja católica, e ele vai fazer ali um questionamento do porquê que a Thalita tem isso, e o que que pode haver de mudança caso ele tome uma atitude. Mas isso daí a gente vai conversar só no próximo episódio, e eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o início da minha jornada. Beijo e até o próximo episódio.